Seja muito bem-vindo ao canal Entre Livros e Pergaminhos. Nesse vídeo, você irá notar que as cores escolhidas para a edição estão em um tom preto e branco ou mesmo acinzentado. Tudo isso não é por acaso, mas embora essas cores sejam escolhidas, elas não significam que a vida do autor que escolhemos biografar ocorreu exatamente nesse tom. Muito pelo contrário, sua vida foi um misto de muita criatividade e iluminação. A escolha desse tom de cores tem um único e exclusivo interesse, que é impulsioná-lo a imaginar como uma vida sem leitura e criatividade ocorre exatamente no escuro. Como nossa relação nos outros vídeos foi constantemente dialética, nesse não será diferente. Enquanto nosso autor perdia o dom da visão, sua vida profissional ganhava novos rumos e se abriam os olhos do coração, mostrando uma vida poética que, ao invés de contemplar objetos e cores, passou a valorizar a memória em seus poemas. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges nasceu em 24 de agosto de 1899, em Buenos Aires, na Argentina. Desde jovem, Borges mergulhou na leitura de uma vasta gama de livros que iam desde clássicos da literatura até obras de filosofia e ciência. Borges fez seu colegial na Suíça, no Colégio João Calvino, e estudou Direito na Universidade de Buenos Aires. Aos 7 anos de idade, já demonstrava seus talentos para ser um escritor, e aos 9, já havia feito seu primeiro conto baseado na obra de Dom Quixote. Como nosso trabalho tem um ponto de partida biográfico, estamos diante de um gênero que tem um tom jornalístico, literário e histórico. Portanto, existem detalhes da vida do autor que influenciaram diretamente suas escolhas e preferências. Borges foi um apaixonado por livros desde a tenra infância e morou até os 75 anos de idade com sua mãe. Aparentemente, não teve uma vida de grandes emoções e aventuras, onde passou a maior parte do tempo vivendo debruçado entre livros. Porém, sua vida de profunda devoção pela leitura logo seria interrompida. Por volta dos 30 anos de idade, o poeta passou por um início de uma perda gradativa de visão, problema que já havia afetado 3 gerações de sua família. Seu bisavô, seu avô e seu pai, que era escritor, tiveram perda de visão. A essa altura da vida, Borges já explorava alguns contos e, com muita erudição, explorava temas como o infinito, labirintos e a própria natureza da realidade. Se a cegueira passou a impedir Borges de continuar sua vida de leitura, ela não foi capaz de impedir sua memória, que passou a auxiliá-lo na criação de novos poemas, se tornando cada vez mais criativo e filosófico em seus trabalhos. Já entendemos a influência dos livros na vida do nosso autor, mas afinal, qual relação podemos estabelecer entre a profunda vida intelectual de Borges e a cegueira? Para chegarmos nesse ponto, partimos da reflexão contida no livro A República de Platão. O filósofo era adepto de uma ideia que existiam 2 dimensões, o mundo sensível e o mundo inteligível. No mundo sensível, Platão via as coisas criadas, onde os sentidos como a visão e a audição, por exemplo, não eram capazes de contemplar as coisas de maneira perfeita e sim de maneira aproximada. Era como se um artista pudesse ver sua obra pintada em um quadro. Essa obra estava cercada por montanhas sob um céu estrelado. Essa paisagem, os elementos que compõem de maneira bela o quadro, são apenas simbólicos e representam na realidade ideias muito mais profundas, como por exemplo paz, harmonia e uma beleza ideal. Vamos ficar com essa imagem do quadro em mente por enquanto. A outra dimensão pensada por Platão é o mundo inteligível, um mundo que para ele é composto de ideias perfeitas e imutáveis, também conhecido como o mundo das formas. Já que estamos idealizando a imagem de um artista que contempla sua própria obra, imaginemos que esse artista olhou novamente seu quadro e percebeu que a pintura é mais do que uma representação visual. Ela é na verdade uma ponte entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Cada símbolo, cada cor, passa a representar ideias que transcendem o visual e passam a ser ao mesmo tempo razão e abstração. Percebemos esses detalhes no seguinte diálogo entre Sócrates e Glauco no livro A República. Com que parte do corpo percebemos as coisas visíveis?
Com a vista. E com o ouvido, as coisas audíveis e os demais sentidos as coisas sensíveis? Isso mesmo. Logo, você notou que o Criador dos sentidos tornou muito mais complexa das outras capacidades de ver e de ser visto? Na realidade, não. Você não percebe que a capacidade de ver e de ser visto por alguém precisa de algo a mais? O que Sócrates nos ensina é que de todos os sentidos, o único que necessita de algo a mais é a visão. Ela necessita da luz. Portanto, o olho se assemelha ao sol, sendo capaz de iluminar as coisas. Porém, segundo a visão do filósofo, de nada adianta termos a capacidade de enxergar se não conseguimos ver as coisas como realmente são em sua forma perfeita. Quando não conseguimos ver as coisas de maneira correta, segundo a verdade, é como se observássemos objetos em um local escuro. A imagem dos objetos fica prejudicada por conta da escuridão. Isso nos ajuda a compreendermos a última fase da vida de Jorge Luis Borges e como essa fase foi profundamente iluminadora no sentido da forte inspiração poética do autor. Mesmo cego, já havia passado muitos anos entrelaçado em contos heróicos e as histórias que tanto influenciaram. Teria Borges, em meio à escuridão de seus olhos, tido acesso ao mundo das formas? Veja agora se isso se aplica aos seus poemas. Sempre em minha vida foram demasiadas as coisas. Demócrito de Abdera arrancou os próprios olhos para pensar. O tempo foi o meu Demócrito. Esta penumbra é lenta e não dói. Flui por um manso declive e se parece à eternidade. Meus amigos não têm rosto. As mulheres são aquilo que foram há tantos anos. As esquinas podem ser outras. Não há letras nas páginas dos livros. Tudo isso deveria atemorizar-me, mas é um deleite, um retorno. Das gerações dos textos que há na Terra, só terei lido uns poucos, os que continuo lendo na memória, lendo e transformando. Poderíamos então, baseados no poema Elogio da Sombra, que seríamos capazes de enxergar pelos olhos da alma? Vejamos a opinião de Sócrates nesse outro trecho. Julgue também que o mesmo acontece à alma. Quando ela se volta para aquilo que é iluminado pela verdade e pelo ser, capta plenamente a essência deles e dá a impressão de ser inteligente. Quando, ao contrário, se volta para a escuridão, para aquilo que nasce e morre, ela se alimenta somente de opiniões e se enfraquece. Se pensarmos na ideia do bem que seguem as ideias platônicas, poderíamos conjecturar que sim, existe certa iluminação na alma humana. Ainda orientado pelos poemas de Jorge Luis Borges, percebemos certas nuances nos versos do autor que nos levam a compreender como se dá essa relação dialética entre luz e escuridão. Não sei qual é a face que me fita, quando observo a face de algum espelho. No seu reflexo espreita-me esse velho, com ira muda, fatigada, aflita. Lento na sombra, com as mãos exploro meus invisíveis traços. O mais belo fulgor me atinge. Vi o teu cabelo, que já é de cinza ou é ainda de ouro. Repito que perdi unicamente a superfície vã das coisas. O consolo é de Milton e é valente. Mas eu penso nas letras e nas rosas. Penso que se pudesse ver a cara, saberia que eu sou na tarde rara. Seguimos diretamente para a conclusão deste vídeo. Percebemos na vida e obra de Jorge Luis Borges uma forte ligação simbólica que não está apartada da vida intelectual da qual viveu o autor. Borges conseguiu em sua vida unir elementos opostos que chega a se tornar uma espécie de síntese. A escuridão de seus olhos abriram espaço para a luz de sua memória, que se tornou cada vez mais aguçada em seus escritos, o que nos leva a uma de suas mais famosas e célebres frases: que os homens se orgulhem das páginas que escreveram. Eu me alegro pelas páginas que li. Jorge Luis Borges, o maior leitor do século XX. E se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo.
E aproveita aí para deixar o seu comentário.